pessoal, alguns conceitos que eu achei importante a gente relembrar. De novo, tá, pessoal? Eu quero que essa aula, mais do que as outras, acho que a gente teve interações legais, mas mais do que as outras, essa aula vocês participem, interajam, deem opinião. Eu coloquei alguns slides de perguntas, então vocês vão perceber que eu vou colocar um ponto de interrogação e eu quero jogar a bola para vocês para que a gente possa desenvolver, que a gente possa evoluir os conceitos também. Então, capital humano, que seria o conceito mais amplo do que a própria gestão do conhecimento. E a gestão do conhecimento só existe porque as organizações possuem capital humano. Então, chega um conceito importante aqui. Soma de tudo que todos da empresa sabem e que oferecem vantagem competitiva. Então, não estamos falando de conhecimento pelo conhecimento. Estamos falando do conhecimento de todo mundo na organização, mas voltado para algum objetivo. Tá, então não adianta só falar, não adianta fazer aquele amontoado de informação. Eu tenho a enciclopédia da empresa, né? Não é o volume, não é a quantidade de informações que interessa, mas é quais são as informações que vão ter impacto nos resultados do negócio. Tá? O trabalho de gestão do conhecimento, apesar de ele ser abstrato, de ser mais conceitual, ainda assim ele é muito pragmático, ele tem um objetivo claro. Seja você treinar, seja você fomentar algum tipo de cultura corporativa, mas é algo que vai trazer resultados efetivos para a organização. Ela não é uma prática, ela não é uma moda, né? Ela não é algo que está lá só para você mostrar serviço, para inglês ver, não. É algo que tem que trazer vantagem competitiva. E é ela que vai determinar o capital humano de uma organização. Eu estava pesquisando, pessoal, dentre as atividades que eu poderia trazer, e uma delas eu achei até interessante, mas achei que não cabia aqui, achei que o diagrama do Rio era mais legal. Mas uma delas era sobre dimensionar o capital humano. Então, basicamente, você fazia uma avaliação da empresa, em geral. Então, essa empresa aqui vale 800 mil reais. Temos um número do quanto vale a empresa. E aí você tentava estimar daquele número o quanto que era a responsabilidade do capital humano. O que significa isso? O tanto daquele 800 mil reais que era fruto e que era definido em cima das pessoas que estavam naquela empresa hoje. E que se você pegasse uma pá e tirasse todo mundo ao mesmo tempo daquela empresa, ela com certeza não valia os 800 mil reais. Uma noção interessante disso, já que eu não vou entrar no exemplo, mas para não desperdiçar também, uma noção interessante é que quanto mais as organizações trabalham com produtos, com serviços, desculpa, ou com produtos mais intangíveis, maior é o valor do capital humano na organização. Quanto mais a empresa trabalha com produto tangível, produto físico, menor é o valor do capital humano nas organizações. Então, achei uma relação bem interessante, era uma pesquisa legal que o cara tinha feito. Então, você dá o valor da empresa em cima das pessoas que estão ali. Por isso que esta é uma das dificuldades para quem vai trabalhar com gestão de RH, é que a dificuldade do dono ou do diretor da empresa de enxergar a importância desse negócio. Porque para ele é o seguinte, tem um jeito certo, vamos fazer um jeito certo e acabou. Quando a visão mais moderna diz que você tem um grupo de pessoas que têm capacidades e vamos dar um jeito de aproveitar o máximo possível essas capacidades. Tá? É uma visão inversa do que normalmente o executivo, ou principalmente o empresário pensa. O empresário já decidiu, ele já sabe, ele sabe tudo, né? Ele sabe o jeito certo, ele faz isso há não sei quantos anos, e ele sabe o jeito de fazer. Mas a gente inverte a lógica. O valor da empresa está no grupo de pessoas que está ali dentro. Você tirou o grupo de pessoas, você muda e muito, influencia muito o valor da empresa. E o valor de mercado especificamente, tá? Não é só um valor abstrato. Né? Aí eu peguei dois conceitos que a gente tinha falado. Um era o conceito Drucker, né? A informação só se torna conhecimento nas mãos de alguém que sabe o que fazer com aquilo. Então, de novo, batendo na tecla, não é qualquer informação e não é qualquer informação para qualquer pessoa. O objetivo de um trabalho de gestão do conhecimento é dar a informação certa, para o cara certo, no lugar certo, na hora certa. E aí as técnicas que você vai usar, os modelos que você vai usar, vão variar bastante. Desde uma das coisas que a gente vai falar mais para frente, que é uma universidade corporativa, que centraliza essas atividades de treinamento, centraliza a informação da organização de um modo geral, até de repente, também vamos falar hoje um pouquinho, ferramentas de CRM, ferramentas de relacionamento com o consumidor, onde você consegue fazer uma leitura do que está acontecendo entre a sua empresa
e aquele cara. Então, independente do ambiente que você utilize, da ferramenta, da tecnologia, é a informação certa para o cara certo, no lugar certo, na hora certa, para que ele possa utilizar e ela possa servir de alguma coisa. Hoje em dia, um outro conceito sobre aquisição do conhecimento que tem mudado bastante também é que não importa muito o que você já leu, ou não importa muito o que você já estudou. Hoje em dia a visão é, o que importa é qual é a sua capacidade de aprender quando você tiver necessidade. E isso eu acho muito bacana no curso de pós-graduação, porque cada professor que vai vir aqui na frente vai dar uma linha de raciocínio para vocês. Algumas vão ser próximas, outras vão ser bem distantes. Mas o que vai importar para vocês não é o que o professor falou aqui nas nossas... Quantas horas? 16 horas? Vai mais, né? Nas nossas 24 horas de aula aí. Não é isso que vai determinar o teu sucesso em gestão do conhecimento, o teu sucesso como gerente de RH. O que vai determinar é, dos problemas que você enfrentar dali para frente, a sua capacidade de encontrar soluções. Então tentem enxergar o curso como uma feira de ferramentas. A gente está aqui falando, está aqui soltando, rasgando o verbo, às vezes fala muito, às vezes fala pouco, mas soltando informação para vocês, para que quando da necessidade vocês saibam onde correr atrás do prejuízo. E às vezes práticas que a gente vai falar aqui, vocês nunca vão utilizar. Às vezes práticas que a gente vai falar aqui vai fazer toda a diferença para vocês. Tá? Então é muito mais a sua capacidade de aprender, a sua capacidade de encontrar o que você precisa na hora que você precisa. Então, muito sábias as palavras do Drucker por isso. Né? Alguém que vai saber fazer, vai ter alguma coisa para fazer com. E aí o Davenport, que é outro cara forte também na área de gestão do conhecimento, mistura de experiências, valores, percepções, informações e dados, a qual proporciona uma estrutura para aplicação, avaliação e incorporação de novas experiências e informações. O mais importante desse conceito, estou relembrando, a gente já tinha falado um pouquinho disso, mas o mais importante do conceito é dizer que você cria uma estrutura. Então, quando a gente começa a falar esse negócio de informação, começa a falar esse negócio de inovação, é basicamente o seguinte, pessoal: ninguém sabe o que vai acontecer daqui 6 meses. O mundo a cada 6 meses está virando de cabeça para baixo e revolucionando. Não tem como o Kennedy chegar aqui e falar para vocês, pessoal, olha, nos próximos 30 anos é assim que vai ser. Assim. Aliás, eu até posso falar isso, mas vai ser mentira. Não vou ter certeza do que eu vou falar. Então não tem como eu chegar para vocês e falar, pessoal, essa é a ferramenta, use desse jeito e tudo vai dar certo. Não. E a ideia de você adquirir valor, percepção, informação e dado é você criar uma boa estrutura. Para que daí os problemas ou as situações que você vai encontrando, você possa se adaptar para elas. E esse conhecimento que você vai adquirir também é um conhecimento que possa se moldar. Isso talvez esteja confundindo um pouco. Não é só vocês aqui que estão estudando gestão de RH, isso é para qualquer pessoa trabalhando em qualquer organização. Né? A organização tem que criar uma estrutura para o cara. Fornecer dados, fornecer informação, fornecer conhecimento, para que a hora que esse cara precisar, ele tenha aonde correr. Seja na wiki da empresa, seja nos manuais de rotina, seja no documento de diretrizes, no manual do funcionário, qualquer coisa do tipo. Mas que ele tenha onde consultar ou tenha estrutura para resolver problemas que a gente ainda nem sabe quais são, mas que vão definitivamente aparecer. E aí, pessoal, lembrando, a gente tem 2 tipos de conhecimento que serão trabalhados na organização, que são os conhecimentos tácitos. Pessoal, na pesquisa no webquest que eu passei para vocês, tinha a segunda pergunta que falava sobre a relação entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Eu vi que algumas pessoas responderam no webquest usando casos. Na empresa tal, de repente achou um artigo legal na internet ou no próprio site da empresa. Era tácito e implícito, né? Não, é implícito, desculpa. E vocês viram nessa pesquisa nas empresas, ou leram alguma coisa, o artigo, e aí ele fazia essa pergunta da relação. Alguém lembra um caso bacana que mostrou essa relação? Poderia exemplificar pra gente? Essa pesquisa que vocês fizeram? Claro. tácito e implícito. Eu acho que está escrito errado. Se era explícito, ficou errado. Oi? Se era explícito. Era explícito. Aí, na verdade, a gente Como eu disse, pessoal, nosso primeiro webquest, vou fazer um site depois. Aí vai funcionar. Tá? Então, corrigindo lá é o explícito. Mas alguém viu algum caso, pessoal,
que mostrava essa relação bem utilizada, de pegar aquelas percepções, aquelas coisas que estão só na cabeça do caboclo e transformar em algo concreto? Alguém poderia exemplificar? Eu vi que alguém usou o exemplo do bando lá que eu tinha comentado, achei bacana. Além disso, quem pesquisou? Formas que a empresa descobriu de pegar o conhecimento da cabeça do funcionário e transformar em algo que todo mundo pudesse acessar, todo mundo pudesse conhecer, entender. Eu pesquisei e tinha assim, sobre e-mail, que é uma coisa mais fácil, pois a maneira que a gente conversa é a maneira que o cara vai escrever. É mais fácil para essa comunicação. E a forma mais simples que a gente vê atualmente nas empresas é colocar essa pessoa que sabe mais junto com as pessoas que estão acabando de entrar na empresa para aprender. Entendi. Então, isso pode ser, de repente, uma simulação de trabalho, ou até sentar na mesa do lado enquanto, de repente, atende o cliente, ou monta uma planilha, ou coisa assim. Né? Então, Eu vi também no estilo que eu falei, que eles pegavam pessoas de setores diferentes e montavam equipes e aí acabava que um falava. Dava tipo um problema para eles resolver e cada um com base no conhecimento do seu setor ia dando opiniões e tal, para até chegar a um consenso de resolver o problema. Então acabava que dividia os conhecimentos individuais. legal. Tornava coletivo. Então, aqui, duas análises bem parecidas, né? Uma é você pegar uma pessoa que tem um grau de conhecimento grande sobre, às vezes, a própria empresa ou o próprio trabalho e bota ela junto com o cara que acabou de entrar, né? Então, teoricamente, o cara que acabou de entrar vai poder sugar muita coisa de conhecimento, de informação, de vício, de trabalho, né? Mas vai conseguir sugar bastante coisa. Ou colocar numa equipe, que aí você vai ter várias pessoas. O exemplo que eu vou trazer hoje do diagrama de Hill vai ser de várias pessoas também. Você vai pegar várias pessoas que têm graus e níveis de conhecimento diferentes e vai dar uma oportunidade, uma abertura para esse cara pescar as informações. Né? O que eu acho interessante é, no dia a dia de uma empresa, se você não parar para pensar nesse assunto, o cara dificilmente vai absorver essa informação. Ele vai acabar ouvindo de canto, de lado de ouvido, ou enxergando de canto de olho, e aí perceber, ou até tirar uma conclusão precipitada de como é feita uma coisa. E não ter um processo formal. Mas ao mesmo tempo, pessoal, eu não sei a opinião de vocês, eu também não acredito num processo muito formal. Né? Não, faz o seguinte, ó, senta aqui com esse cara que está aqui há 5 anos e ele vai te explicar tudo direitinho. Oi? Não, aí o cara está há 5 anos na empresa, ele manda muito, conhece muito. Mas será que esse cara tem capacidade de passar esse conhecimento? Será que ele aí, eu até estava dando aula com uns policiais aí, o pessoal do sistema público, e eu percebia muito isso, muito curioso. A resistência de passar a informação de um lado para o outro é enorme. Tem outro exemplo também, de uma pessoa que ele tem todo o conhecimento, todas as informações de uma empresa, uma grande empresa, e tem dentro de um computador todas as informações, a vida da empresa. Histórico, estratégia, quem faz o quê. Quem faz o quê? Todos os detalhes importantes da empresa estão lá. Por quê? Porque os donos, os outros gerentes iam mudar. Esse cara pegava tudo para ele. Então, tá bom lá. Agora, ele tem que dividir. Meu Deus, ele tá numa crise, ele não quer dividir. Mas eu só peguei o começo, isso é um caso que você conhece real, aqui próximo, tá? Legal. Boicota, ele tá deixando todo mundo doido. Tá arrumando briga lá dentro. Tá tendo que se fazer. Tá treinamento de liderança, de Descentralização. tem que preparar a equipe para essas cabeças da empresa para que isso possa funcionar, para que isso possa desamarrar. Está acabando com as cabeças da empresa. Assim, dê esse exemplo que não está dando certo. Legal, é bom também. Vamos ver se vocês exemplos. Oi, eu li uma vez que tem empresas que fazem
premiam ideias, né? Funcionários até ideias de clientes no site da empresa, joga lá um problema, lá e dentro das ideias, né, aquela que ficou viável, que vai gerar resultado, é premiada. Talvez essa seja uma... Aí, ó, um exemplo legal também. Quando você cria um sistema de premiação de ideia, o cara vai ter que tirar aquela conclusão, aquela análise ou aquele projeto, etc. e botar o negócio no papel. Então você está pegando o tácito do cara, né? Percepções, ideias, experiências, know-how, e está transformando em alguma coisa explícita. Até que seja um produto, que seja uma nova prática. Quando eu entrei na financiação imobiliária, pessoal, eles tinham mudado de diretoria fazia uns 10 anos já. Eu estava com uma diretoria bem estabelecida, trabalhando bem, trazendo dinheiro e tudo mais. Mas eu fui olhar alguns documentos mais antigos da empresa. Eu contei para vocês do arquivo morto. Na minha brincadeira de tempos e tempos dentro do arquivo morto, eu encontrei alguns documentos bem interessantes. Um deles, cara, era um documento que era exatamente isso. Era um plano de premiação por ideias. E ele estava feito na máquina de escrever. Então era um negócio assim que provavelmente foi escrito em 90, 92, mais ou menos. Eu não lembro precisamente a data, mas era alguma coisa assim, começo da década de 90. E era um sistema de premiação de ideias. E aí o cara fez o cara que bolou isso vai saber quem foi, porque o cara não pôs o nome dele, a assinatura, não era um arquivo, não dava para descobrir também. Então eu peguei só o impresso, né? Impresso, nem sei se usava esse nome na época. Mas, e aí tinha certinho assim, a ideia do cara era premiado se ela trouxer lucro, quanto do lucro, se ela trouxer economia, quanto da economia. Era uma ideia fácil de ser executada ou era mais difícil? Tudo isso ajudava a dizer quanto que seria a premiação do cara. Mas era uma premiação limitada a um salário. Então, na melhor das hipóteses, o cara teve a ideia perfeita. O cara economizou 1 milhão na empresa e ele ia ganhar um salário a mais. Hoje em dia mudou um pouquinho isso. Até um dos slides que eu vou colocar é a relação de emprego versus parceria com a empresa. E que as empresas hoje têm olhado muito mais a parceria do funcionário com ela para tentar atingir aquele objetivo do que necessariamente o cara que está ali para obedecer a ordem e tudo mais. Que é uma mudança de paradigma complicada também, mas que hoje é muito comum. A empresa enxerga que é aquele cara que está fazendo a empresa dar certo. Um dos exemplos é a remuneração dos executivos nos Estados Unidos, que até deu problema para algumas empresas que estavam fazendo falcatrua de balanço, mas os executivos americanos disseram, ouve lá o salário do cara, 100 milhões de dólares em 2010. Você fala, caramba, 100 milhões dividido por 12, qual é o salário desse infeliz? Né? Mas na verdade não é o salário. Ele tem um salário altíssimo, claro, ele é um executivo e tal, mas a maior parte desta remuneração, provavelmente os 95 milhões dos 100 milhões que o cara ganhou, foi em cima de resultado. Em cima de alguma ideia, em cima de algum projeto que o cara criou e deu totalmente certo. Um exemplo que eu até citei na última aula era o do Steve Jobs, com a criação do iPod na época. Cara, a Apple ela mudou de situação. Ela estava indo para o buraco, estava indo para quebrar. E entrou um cara que, assim, vou resumir, mas um cara que lançou uma boa ideia, fez ela acontecer, vendeu pra caramba, trouxe grana e esse valor ficou dividido com ele também. Então os executivos muitas vezes ganham essa grana toda não pelo salário, pela responsabilidade ou porque fez um relatório, nada, mas sim porque você conseguiu pegar o cara que tem a sacada e trazer as ideias dele para a prática. Um outro exemplo interessante, pessoal, vocês sabem quem é o CEO da Anhanguera hoje? O cara que direciona, o cara que manda tudo, o céu, né, que a gente fala, da Anhanguera hoje. Alan Marx? Não. O cara que é o manda-chuva da Anhanguera hoje era o cara que era o manda-chuva no Google do Brasil. Inclusive esse lance vocês devem ter visto, esses balõezinhos com produtos do Google espalhados pela universidade, né, dessa parceria que a Anhanguera fez com o Google Apps. Vocês chegaram, eu acho que eu já fiz a pergunta, chegaram a criar os e-mails de vocês e tudo mais? Eu lembro que tinha alguém que tinha criado, era eu e mais um, não era? Eu e mais 3, eu sei que tinha criado aquela aula que a gente falou, né? Então estão criando aí, daqui a pouco esse negócio, falei pra vocês, vai começar a se alastrar, a gente vai estar utilizando. Então assim, essa foi uma das ideias que era um conhecimento que estava na cabeça do cara que estava rodando o Google e que a Anhanguera, quando falou, não, eu vou trazer esse cara aqui para dentro,
eu vou pagar o que eu tiver que pagar para ele, de salário, etc. Mas esse cara com certeza tem vínculo de remuneração com o resultado da empresa. A Anhanguera trouxe esse cara para resolver problemas, né? E um deles foi fazer um investimento gigantesco nessa tecnologia, de agregar conhecimento, vou falar do Google Apps mais pra frente também. Então, a ideia é, você remunerando performance ou remunerando ideias das pessoas, você consegue transformar o conhecimento tático em conhecimento explícito. É um excelente exemplo também. Pessoal, ficou claro então que como objetivo, gestores de recursos humanos, ou gestores de uma forma geral, têm que conseguir maneiras de transformar o que é tácito, que está só na cabeça, o que é explícito, algo que possa ser compartilhado. Eu diria que esse é o resumo da ópera. Se eu precisasse dar uma aula 100% teórica para vocês, eu falava só isso, para fechar o acordo e ir embora, que o conceito é esse, tácito e explícito. Daqui para frente vão ser aplicações. Sim, tipo uma auditoria empresarial. O que? Esse lado, por exemplo, do explícito, por exemplo, melhores práticas, as políticas de uma empresa, procedimento, informações, documentos. Ou, por exemplo, a pessoa vai prestar uma auditoria, vamos supor, a empresa está indo para o buraco. Aí o cara entra e fala, olha, preciso dar uma olhada, ver certinho para poder daqui fazer o que está errado sair fora e o que é certo entrar para a sua empresa voltar a subir ou até ser buraco. Envolve todos esses itens. Então, assim, numa auditoria você pode analisar esses documentos, mas não é a lógica aqui. A lógica aqui é assim, como que esses documentos são gerados. Da onde vêm as informações que geram esse documento? Porque a auditoria ela vai verificar a realidade e comparar com o que está no documento. Aonde que não está batendo? Aqui. Aí você vai lá e vai resolver o problema. Entendeu? Mas isso pode ser uma das coisas envolvidas lá. Não, com certeza numa auditoria é para quem você vai olhar. O processo de auditoria, pessoal, é exatamente isso. Você tem um conjunto de regras no papel, ou vou chamar aqui de na teoria, e você tem a realidade. O que a auditoria faz é comparar essas duas coisas e achar onde é que tem diferença. Mas neste caso nosso aqui é como que a organização gera esses documentos. Ou até melhor, quando eu falo gera documento, dá a impressão que você vai fazer uma vez e está pronto. Não. Como que a informação mantém esses documentos atualizados? Eu comentei com vocês de um projeto que eu fiz na Enersul, que a previsão é 4 meses para a gente levantar todos os processos. A hora que chegou nos 4 meses, a gente nem tinha terminado de levantar os processos e a gente estava em mais ou menos umas 3.000 atividades. Aí a gente olhou para trás e tinha um monte de atividade que tinha mudado. Então o desafio não é só a empresa chegar e falar, criei. Ou contratei uma consultoria, gastei uma grana e está tudo pronto. Daqui 3 meses muda tudo. E claro, em empresas maiores as mudanças são menos bruscas. Se bem que hoje a gente também tem visto empresa maior mudando bastante. Mas em empresas menores, essas mudanças são o tempo todo. De uma hora para outra, a empresa pode mudar totalmente o foco de atuação dela. Então assim, o nosso desafio não é só gerar o conhecimento naquela hora, mas é manter manter uma estrutura que está gerando essa informação. E que está nunca deixando a informação ficar só na cabeça das pessoas. Entendam, pessoal, que aqui não é aquele negócio, eu não vou ensinar o funcionário para ele não ir embora e abrir um concorrente. Não é isso. Quando eu falo, não é para não deixar o conhecimento só na cabeça do cara, o conhecimento está ali, o conhecimento não vai fugir. Mas a empresa está bancando esse trabalho, bancando essa educação, ela tem que converter isso em alguma coisa concreta. E a forma de fazer isso é trazendo o tácito, o explícito. E aí os exemplos a gente já tinha. Oi? Essa questão do tácito, do explícito, pelo menos no meu entendimento, e eu não pude ler muito sobre isso, e até tive dificuldade de fazer essa questão, a questão A2, que é essa sinergia até que foi utilizada, né, o termo. Porque assim, eu estou com a impressão de que o tácito é aquilo que você faz de maneira errada e o explícito é aquela postura correta. Mas eles são tipos, né? Então assim, são duas formas de se ter conhecimento. Dá para se ter as duas formas e ter um bom andamento, ou sempre vai ter que ser trazer do tácito para o explícito, sempre como uma ligação? Esquece isso que você falou agora. É o seguinte, o conhecimento tácito é aquele que é meu, é aquele que é dele, é aquele que é seu e que está aqui na minha cabeça. Eu tive um monte de experiência no passado, eu estudei algumas coisas, eu trabalhei com outras coisas e eu aprendi. E é mais fácil de ser percepção. Então, depende. Porque se eu sou um cara que me comunico mal, vocês não vão perceber nada. Lembra que a gente até falou desse exemplo. O professor às vezes é uma caixa de conhecimento
mas não sabe transmitir. Então pensa só assim, não é que é errado, é que o tácito ele é do indivíduo. Só que uma organização, ela é um coletivo. Uma organização é um conjunto de indivíduos. E o conhecimento tácito, por ser somente do indivíduo, ele fica aqui. O conhecimento explícito, daí o nome explícito, e não implícito, desculpa que eu erro lá, o conhecimento explícito é eu pegar essa informação da cabeça desse cara e tornar coletivo. Exatamente. É criar, seja um manual, seja uma política, diga lá. Posso dar um exemplo prático? Por Manda exemplo, brasa. a minha mãe, ela fazia bolo de cabeça. E eu só faço bolo se for com a receita. Então o conhecimento da minha mãe é tácito e o meu é explícito. Na verdade é o Eu da teria receita. que aprender como que ela faz de cabeça. Eu teria que, na verdade, ter tomado nota. E eu não tomei. Então ela faleceu e eu perdi o conhecimento dela. E hoje em dia eu não consigo fazer o bolo que ela fazia. Mas olha, se tiver uns 3 anos de preço, você consegue fazer. Porque na verdade, pessoal, Agora eu uso de caixinha. Vai ter que ter a experiência de fazer, o elaborar. é aí que eu ia entrar. E olha só, o conhecimento da tua mãe era um conhecimento tácito, ela tinha na cabeça dela, ela fez o bolo quantas vezes na vida dela? Milhões de vezes. Milhares de vezes ela fez aquele bolo. Então, ela pegou todo o conhecimento que ela tinha sobre fazer o bolo e escreveu na receita. Não, ela não escreveu. Ela não Não, ela não escreveu. Hoje em dia eu só sei fazer. Ela não fazer esse bolo de receita. Então, para tudo. Aonde que está, se alguém quiser responder também, aonde que está então o conhecimento explícito nessa história? Eu estou mostrando pra ela a diferença. Assim, né? Porque às vezes Tem conhecimento da mesma coisa. Teve um momento que ele se tornou explícito. Porque senão ela não tinha conseguido fazer algumas coisas. Ela não faz. Mentira, você nunca conseguiu fazer isso. É bicho agora. Na realidade, ela, como filha, não aproveitou a oportunidade de absorver algo de bom, que é o que ela fazia com excelência, e aí, no final das contas, ela faz a mesma coisa, porém, talvez não com tanta excelência quanto a mãe dela. Não. Ela não se tornou uma especialista. E aí ia dizer o seguinte, o conhecimento ficou guardado, o conhecimento já não foi aproveitado, perdemos a oportunidade de aproveitar esse conhecimento que era grande que ela soube fazer É aquilo. o que eu quis mostrar para ela entender. Entendi. Então, o conhecimento tá certo, está na cabeça dela, ela sabe fazer. E o explícito seria já se eu tivesse um caderno de receita, anotasse, tal. E a sinergia a gente tem os macetes. E aí a questão da sinergia seria eu ter aprendido a fazer a receita que ela sabia de cabeça e eu não aprendi. Agora vamos colocar outra situação. Imagina que ela tivesse escrito a receita. No momento que ela colocou no papel a receita de fazer o bolo, é exatamente ela pegou o conhecimento do tipo tácito e transformou no conhecimento do tipo explícito. Agora uma crítica, você já fala, uma crítica. Será que se o Kennedy pegasse a receita escrita do bolo e fosse pro forno fazer, ia sair igual o bolo? Não. Então fala lá. Dá um outro exemplo. Manda pra ela. Tem um webcast que ela foi ensinar nos Estados Unidos. A Itaipu Nacional, que é o mais central, né? Ela começou a se preocupar com alguns funcionários que estavam perto de aposentar e que eles tinham o conhecimento técnico, estratégico da área de manutenção das elétricas. E aí eles tiveram essa preocupação de fazer com que esse conhecimento tácito que eles tinham se tornasse explícito, porque como eles estariam perto de se aposentar, teriam que ter outras pessoas que Mas quem se fizessem. preocupou? Eles, quem é o eles da história? A A gestão, né? A gerência, não o funcionário técnico, tá? Só para esclarecer. E aí eles começaram a se preocupar com isso, fizeram uma divisão dessa superintendência da manutenção para que houvesse, né? Eu creio assim que o explícito é uma forma de compartilhar, né? Eles começaram a se preocupar em compartilhar com outros funcionários esse conhecimento técnico, né? Para que houvesse uma Continuidade? continuidade, né, desse conhecimento
e que eles não precisassem, não se preocupassem então com a rotatividade dos funcionários. Né? Aí as primeiras medidas que eles tomaram era no objetivo que esse conhecimento tácito se tornasse explícito, que eles pudessem compartilhar com todos. É isso aí. O exemplo da receita, apesar de ser um exemplo pessoal, ele explica muito bem, foi legal, ótimo exemplo, né? E da Itaipu é a mesma coisa, na verdade, o que eles fizeram? Chegaram para os funcionários mais antigos que estavam para se aposentar e falaram, cara, escreve uma receita do teu trabalho e deixa aqui, porque vai entrar um outro cara, eu quero que esse cara já leia e consiga trabalhar. É óbvio que tem o mesmo problema do Kennedy tentando fazer a receita. O cara novo vai entrar, ele não vai saber fazer com a mesma qualidade e perfeição, porque tem lá os anos de experiência e prática do cara, mas já vai ser bom caminho andado. Mais do que meio caminho andado para o cara desenvolver bem o trabalho. Né? Então esse é o desafio. Eu tive uma experiência, pessoal, foi o meu primeiro trabalho de consultoria fora empresa júnior. A primeira vez que eu fui contratado profissionalmente como consultor de administração. Era uma empresa familiar e o cara falou assim, não, eu estou precisando desenvolver manual de rotina. Aí eu fui tentar entender o que acontecia, né? Ele falou, não, é porque a gente tem uma rotatividade alta de funcionários. Só que isso ficou só no papo, ele falou rotatividade alta de funcionários. Eu falei, beleza, vamos desenvolver os manuais de rotina. É exatamente transformar o conhecimento tácito de como faz o trabalho no dia a dia em conhecimento explícito num manual escrito propriamente. Aí eu comecei a entrevistar os funcionários. Pessoal, eu acho que todos os funcionários que eu entrevistei, com exceção de 2 gerentes, ou seja, todos os funcionários operacionais, antes de eu finalizar o manual de rotina, foram trocados pelo menos uma vez. Sabe quanto tempo foi o meu trabalho na empresa? 5 meses. Em 5 meses, 11 funcionários foram trocados pelo menos uma vez. 11 cargos diferentes, tiveram pelo menos 22 pessoas envolvidas. Eu não lembro se teve um que trocou mais de uma, mas com certeza um. A amiga da minha amiga é psicóloga lá, não sei se ela é, mas é terrível, né? E buscar uma mulher, porque é muita gente que quer separar a nossa ação. E a hora que ela está finalizando, mudou, entrou um processo novo, a fábrica mudou coisa nova, ela volta, ela tudo de boa. Exatamente o que eu Porque assim, lá eles maneiram muito funcionário. Tem cara que você vai abrir um treinamento, no meu caso, coloca um produto. Passa 3 dias e ela fala, tem como você dar o produto? Ah, aquela equipe da loja estava já trocou. Entrou. E assim, vai. Peraí, de quem tinha falado? Eu fiz estágio no Sebrae, eu trabalhei na frota de veículos. Aí o pessoal tinha a visão de que cuidar da frota era você pegar o carro, lavar e distribuir para quem quisesse, né? Abastecer e distribuir para quem quisesse usar. Aí eu cheguei lá e estabeleci critérios, né, para utilizar, né, quando que ele pode utilizar, aonde que ele vai, até por passar para a auditoria interna e externa também. E era rigoroso, tinha que prestar conta, tinha nota técnica, muito coisa para responder lá. E aí, uma coisa que eu fiz, eu preparei no PowerPoint um modelo de trabalho lá para a frota de veículos lá. O que devia ser feito, como devia ser feito. Aí alguém me mandou por esses e-mails de devia ser a dia, né? Um negócio de vícios ao volante. Aí eu peguei isso e mandei depois que distribuir no e-mail do funcionário lá. O pessoal sabia que tinha que podia, por exemplo, uma coisa que eu não sabia, dirigir com a mão no câmbio, pode estragar o câmbio, né? Uma coisa que... Pé na embreagem, essas coisas assim. Mas nesse tipo, outra coisa que eu fiz é que ele tinha uma pranchetinha, onde ele tinha uma planilha lá onde ele colocava onde ele ia, a hora que ele saiu, hora de retorno, essas coisas lá. Uma coisa que eu fiz foi colocar telefone lá, por exemplo, para sensibilizar de polícia, corpo de bombeiros, SAMU, se houver algum problema, eu já tinha lá um roteiro do que ele devia fazer. Né? E também lá abaixo da planilha eu coloquei algumas informações lá para ele cuidado, né, a dirigir, ao viajar, quando ele viajava, por exemplo, colocava um específico lá só para viagem, informações lá, para eles terem esse
esse tipo de informação. Agora eu não sei se de repente pouca utilidade nisso. Entendi, mas ó, tem um detalhe legal, a gente já veio aqui, um detalhe legal aí, cara. Olha só, ele criou um documento para quando o cara sofresse um acidente na rua. Você captou essa informação aonde? A gente tinha alguns veículos que eram terceirizados, e aí já tinha um procedimento de como agir. Então eu peguei e traduzi aquilo para os veículos que eram próprios também. Alguns eram terceirizados, alguns eram próprios. Então eu traduzi aquilo para ficar mais genérico, né? Para ficar mais genérico. Então ele tinha que comunicar a gente primeiro, depois a gente entrar em contato com a polícia militar, com fazer um monte de ocorrência, uma coisa desse sentido. Então ele tinha um roteiro. Mas eu pergunto por quê, olha só. Você fez, nesse caso, uma importação de conhecimento. Querendo ou não, essa organização ela tem uma crescidinha em conhecimento e informação usando o conhecimento explícito de outra organização. Então a gente também não pode se limitar só ao conhecimento que está dentro da organização, embora eu vou focar muito nisso. Mas não pode se limitar só ao que está dentro, tem também o conhecimento externo. Você trouxe a informação da terceirizada para dentro e virou um conhecimento novo. O pessoal está trabalhando melhor, vai entender melhor, ou pelo menos diminuindo o risco. Né? Se der um problema, o cara vai ser. Quem tinha chamado? Então, lá onde eu trabalho, a gente teve que passar por uma reestruturação faz uns 5 anos atrás. Aí reduziu quase 50%. Ficou só uma meia dúzia aí com mais antigas. E aí colocou, tipo, um cuidando de 2, 3 áreas. Aí caiu no problema. Quem conhecia foi embora, né? E aí essas pessoas começaram a conhecer como era o procedimento, encatando. Aí o que o diretor pediu para fazer? Cada um vai criar uma circular, que chamava lá o documento. Até para compra de passagem, criava lá uma circular. Sei que foi um monte de documento, cada um teve que criar. E aí a empresa começou de novo a se estruturar. Só que assim, o interessante, ele tem essa circular que foram transformadas em manual de rotina, tem. Só que o interessante é que essa meia dúzia que ficou antiga, até hoje a gente é consultado de como fazer as coisas, entendeu? De outra área, por exemplo, sobre a área de finanças que eu passei na época, outra área de suprimentos, quer dizer, as pessoas novas que entram, aí falam, não, pode ir lá para fulano que ele sabe como que é. Então até hoje, mesmo tendo escrito, tendo nos manuais, a gente é muito consultado por outras áreas que lá no passado, como a gente passou por aquele período, né? Mas até hoje ainda se consulta esse conhecimento que, por mais que a gente tenha tentado passar por papel, isso eu vejo. E eu tenho 10 anos de empresa, né? E eu sou uma da meia dúzia lá de ficou, né? Só que tem gente mais antiga que eu, tem lá de 15, 20 anos. Só que a gente percebe isso. E hoje, mais 50% do quadro tem 3 anos, 2 anos, quer dizer, é bem mais novo, né? E esse conhecimento, ainda muitas coisas são consultadas. Isso é recorrente. Talvez há uma falha na hora de escrever, na hora de colocar no papel, não sei, que ainda se consulta. Como fazer? Dentro desse mesmo exemplo, fui dar consultoria num franqueado. E aí cheguei no franqueado e falei, interessante, vocês trabalham com franqueado, então a gente queria fazer aqui um planejamento dos métodos que a gente tem que trabalhar, desenvolver uma rotina de trabalho. Daí eu fiz aquela cara de conteúdo e falei, mas peraí, mas vocês não são franqueados? Não tem uma franquia que já passa esses métodos, etc? Ela falou assim, não, a franquia tem 2 anos de vida e está com 400 lojas. Ou seja, o crescimento deles foi destruidor no Brasil. Oi? Como assim? Foi meteórico. Agora entendi a palavra. Foi meteórico. Cara, cresceu muito rápido. Meteórico. Então foram 400 lojas em 2 anos. E pessoal, vai saber, provavelmente a empresa deve ter tocado 1 ano sem abrir loja. Ou seja, deve ter aberto mais de uma loja por dia. Essa curiosidade era de quê? Era de beleza, estética. Muito legal. Bombou, a empresa bombou. Esse é o resumo da ópera. E aí o que acontecia? A filial aqui de Campo Grande era uma das primeiras dessa empresa. E aí o que acontecia? Pessoas de outros franqueados novos, e se a gente está falando de um franqueado novo por dia, é gente pra caramba, os franqueados ligavam para a matriz e falavam, tudo bem, então, eu não sei como que é o procedimento de compra de produtos, o formulário que tem que preencher. Aí me contou a franqueada que o pessoal lá da central falava,
Liga lá pro pessoal de Campo Grande que eles já sabem, tá bom? É tipo assim, liga lá pro pessoal de Campo Grande porque eu tô abrindo a loja 401 e eu não tenho tempo para te atender. Entendeu? Então assim, que é claro, eu tô falando isso, tá parecendo que a empresa é uma porcaria, mas pô, tá lá com 400 lojas em 12 meses de crescimento aí, né? Expansão de franquia. Então assim, os caras estão priorizando abrir loja, isso vai gerar problemas para ele, mas também vai gerar várias vantagens. Os caras ganham royalties em cima de vendas, é um produto de preço barato, que vende rápido. Então os caras estão arrebentando de crescimento. Mas tem alguém que, por ter participado um ano e pouco atrás desse processo, lá do início, acompanhou a evolução da empresa, conhece mais e até hoje diz que os caras ligam perguntando para eles. E o mais engraçado é que eles se sentem totalmente despreparados. Mas o totalmente despreparado dele já é muito melhor do que o cara que chegou hoje. Né? Até na gestão ativa eu não coloquei no slide, mas a gente está com um funcionário novo lá. E aí tem um funcionário que não é tão novo na empresa, mas como a empresa está crescendo, há mais ou menos um ano que a gente está com um crescimento maior, ele falou, cara, mas o funcionário está todo perdido lá na empresa, ele não sabe o que fazer. Eu falei, cara, funcionário de primeiro dia não tem jeito. Como que é primeiro dia? Tem um jeito melhor de escrever primeiro dia de trabalho do que rabo entre as pernas? Oi? Vai lendo aí. Mas olha, um exemplo até da minha situação. Eu já tenho quase 2 anos de empresa. Só que eu trabalhava no setor, aí ia para outro setor, aí eu mudei de cidade, então já mudou, por mais que seja a mesma empresa, muda a rotina, a forma de trabalho, o ritmo de trabalho, que é adequado ao tipo das pessoas que estão no comando. E agora eu estou fazendo um trabalho e a partir de segunda-feira eu já vou mudar de setor de novo. Então eu já estou com medo. Você vai estar no seu primeiro dia pela terceira vez. Exatamente, meu primeiro dia, de novo. Então assim, porque essa renovação que é bem interessante, sabe? É a possibilidade. Aí costumo perguntar, que setor que você está? Estou em todos. Porque um dia eu estou aqui, outro dia eu tenho que estar ali. Então não tem uma coisa específica. Eu acho que isso é importante, você vai adquirindo muito mais conhecimento. E aí, voltando ao que ela falou aqui, que ainda sempre me consulto. Eu acho que isso é uma forma também de valorização pelo tanto de conhecimento que você tem e aquilo que você consegue transmitir. Se as pessoas vão te procurar também, para sanar uma dúvida rápida ali, além de correr atrás das normas, né, coisa ali, é porque ela sabe que você tem como pleno conhecimento e consegue passar. Então, acho que também é válido. Mas deixa eu aproveitando que você fez esse ensejo. Mas como que você se sente dessas consultas que o pessoal faz? Como que isso impacta no teu dia a dia? Então, hoje, como assim, já cresceu um pouco mais, eu acho que isso é mais negativo do que positivo. Porque assim, todos nós que restamos daquela leva lá, temos muitas atribuições, entendeu? E às vezes você dá uma orientação para um outro setor que está em um outro momento, que não é o mesmo momento que você viveu, você pode estar não contribuindo muito, porque determinada situação vai acontecer de novo. E aí se você ajuda, ou você orienta alguma coisa assim, ele vai fazer aquilo, quando for precisar, vai te consultar de novo. Então o ideal, e aí a gente anda pensando muito nisso, é de rever tudo isso, pegar esses gerentes que foram contratados novos agora, e pegar as normas que nós ajudamos a construir lá na época passada para eles e ver se isso não está muito claro. Né? Porque o nosso diretor hoje realmente ele se incomoda bastante, não assim, da gente estar ajudando, ter o conhecimento e tal, isso é bom, mas da dependência dos demais, dos mais jovens com os mais antigos. Isso se tornou muito claro, sabe, essa dependência dos gerentes mais novos, dos gestores mais novos em relação aos mais antigos. Extrapolou a questão de só tirar uma dúvida, já virou um consultor. E que não recebe para isso e que é cobrado pelo trabalho do dia a dia. É diferente, por exemplo, do hoje, dizendo. Pois é. Que é uma coisa você... como é que faz para abrir uma conta? Olha, você entra em tal sistema, tal, e assim você abre. São esses documentos. Beleza. A pessoa está ali, tem a iniciativa de que, poxa, abrir a conta eu já sei. Já tenho ali aquele passo a passo. Agora, se todo dia ela for abrir uma... Todo dia não, né? Várias vezes ao dia ela for abrir a conta e me perguntar como é que faz para abrir a conta, realmente vai levar uma, né? Ô, meu filho,
Vai ler, né? Vai O que estudar. sobrou Mas disso você ainda tem também ó, o dispositivo que vai ler, porque tem um lugar onde isso Tem está um lugar, escrito. exatamente do Pois jeito é, que ela falou. Também ele tem um se lugar. incomoda, mas ainda assim a empresa, por exemplo, eu estou no Recursos Humanos e tem o outro que está na TI, é da TI, e nós dois somos responsáveis por conferência e assinatura de cheques no financeiro. Não tem Empresa, nada a ver. empresa menor é assim. Entendeu? Então, assim, por mais que ele queira tirar isso da gente, mas nós temos a responsabilidade ainda com o setor que, quer dizer, não tem nada a ver. Tudo tem né? Tecnologia da informação com finanças, por exemplo. Porque somos da época ainda lá do... O que eu acho legal de empresa pequena é que é uma caixinha de surpresas, né? Olha só, legal. Como você vai do RH mais o cara do TI que vai lá e assina o cheque. assina o cheque financeiro. Sendo que pra você é uma coisa tão lógica, que a pessoa do financeiro assine. Porque a Mas não tem nem como responsabilidade discutir, né? nada mais Mas nada aí mais. eles acham que daí já é questão de confiança, porque já conhecia como se fazia. Não, e eles têm os motivos deles, Aí claro, eles- mas é uma surpresa, né? Não tem lógica, né? Também isso aconteceu também no próprio Sebrae mesmo. Quando eu saí da prova do departamento de compras, eu fiz a mesma metodologia, né? Pegar um PowerPoint, fazer lá e colocar um critério para fazer as compras organizacionais da empresa, né? E aí, até um ano depois que eu tinha saído, a pessoa me ligava para saber como é que fazia alguma coisa lá no setor de prova. Mas uma vez eu participei de um processo seletivo da Multicoisa. Eu achei muito interessante a metodologia deles lá. Eles têm uma universidade corporativa. Você que falou deles no LifeQuest? Não, Teve alguém que falou da foi lá. Eles têm uma universidade corporativa e o processo seletivo é justamente para a contratação de consultores para prestar consultoria para as franquias. Então, a Multicoisa mesmo, a própria, né, contrata os consultores para viajarem no país todo, prestar uma consultoria. E eles acessam o computador por... levando conhecimento da área gerais de empresa, né? Recursos humanos, finanças, vendas, que era necessário. Eu achei bacana esse método dele, não sei se tem outros que usam. Cara, só complementando o que ele falou, o motivo nessa verdade de coisa aí, nós devemos também com os consultores ali, que eles podem querem brindes pra gente, e até peças de chuveiro não utilizáveis mais, para que eles treinem os vendedores dele, que vão entrar no partido, porque elas são 3 estágios de vendedor. Mas alguém... Vendedores e vendedor. Para você chegar nesse nível de vendedor, você já passou pelo menos um ano na empresa, para você ter conhecimento. Então eles pegam as peças e levam para a pessoa lá para estudar. Mas é totalmente diferente a PDG, pelo que o primo do João contou pra gente, assim. Para na hora que ele pegar um consumidor final, não ficar, será? Trabalhar mais light, mais, sabe, assim. Então eles têm esse método. Legal. A universidade corporativa é uma maturidade de gestão de conhecimento grande para você que acontece. E até, só antes de falar, é óbvio, pessoal, que eu já enxerguei uma oportunidade nessa conversa com essa franqueada. E, na verdade, agora o meu interesse já nem é necessariamente só resolver o problema dela. Eu já estou mirando o seguinte: se ninguém sabe porcaria nenhuma, quem sabe acha que não sabe nada, eles estão precisando de alguém que sabe. Então eu já vou achar o meu caminho para chegar lá em cima. E eu vou descobrir como é que eu posso atuar. Tá beleza? Então, pesquei essa também. Diga lá, Silvia. Pegando o que elas estavam falando sobre essa questão da gente estar no setor Eles tiraram. todo o treinamento de passado na pessoa, tem os manuais, tem o pode mostrar. Às vezes a pessoa não se esforça, se aplica mais em entrar na escolinha por a contratação. Eu preciso ficar lá procurando, Preciso estudar, né? E eles não fizeram corte ainda, não? Eu mesmo passei por essa situação, quando eu saí de especialidade, eu vou lá em outro mundo que é você sair da empresa e sair de secretária. Aí o telefone do cara toca, ele tá dormindo, acorda, tá perguntando. E da faixa aqui no boleto. Pessoal, eu tenho. Diga lá. Questão disso também, no seu trabalho, eu também, quando eu entrei,
eu fui determinado setor. Eu trabalho no hotel. Comecei na recepção e depois de um ano teve uma menina que trabalhava no financeiro que saiu. Só que antes eu nunca tinha mexido nessa parte do financeiro em si. Então me chamaram para eu trabalhar na parte do financeiro, só que passaram todas as informações do implícito dela, né, tácito, e explícito para mim. Que eu precisava saber como funcionava o financeiro em si, ela me passou tudo. Fiquei acho que 3, 4 meses lá no financeiro e depois ela saiu. Só que vira e mexe, o pessoal ainda me chama lá para recepção, para cobrir alguma coisa que precisa, ou faltou gente naquele momento. Ah, Mônica, vem aqui na recepção, trabalhar aqui um pouco. Então, tem essa situação também, né? Ah, não, é como... Eu tô até sentindo que o clima tá meio alcoólatros anônimos, tá? Não, eu tenho uma história. Quem tá trabalhando bastante tempo em empresa vai encontrar isso. Mas é verdade, quem tá mais tempo na empresa, ainda mais em empresa pequena, né? Se bem que você tá trabalhando numa mega empresa, né? Então, é uma realidade bem comum. Eu vejo essa posição, assim, até essa coisa meio... É interessante que eu vejo isso como uma oportunidade de crescimento, de ascensão dentro da empresa que eu estou. Porque a partir do momento... Você ser a fonte de informação, é isso? Não assim, ser fonte, mas ter conhecimento de várias coisas. Por quê? Um gerente de uma agência bancária, ele tem que saber de tudo, por mais que ele fique sentado na cadeira dele. Muitas das vezes, só no e-mail. Esperando o salário chegar. Exatamente. Ele tem que saber, porque a qualquer momento ele pode ser questionado para resolver algum abacaxi daquele que você tenta resolver tudo antes de chegar na mesa dele. É a última instância ali. Então, assim, eu vejo isso, até pela questão de mudar, faço questão. Eu espero ainda continuar a ficar assim, é o que meu chefe quer, né? É o que ele almeja pra mim. Eu estou operacional agora, vendo como funciona a empresa, como funciona, e depois eu delego muita função. Ela não assiste mais uma novela, mas um vídeo no YouTube não dá pra ver. Não, a minha auxiliar. Eu tenho uma auxiliar, a secretária dela. Eu vejo que é um passo que tem que dar também. Não, e eu também tô doido para que na minha empresa alguém se preocupe em aprender algumas coisas para que possa tomar o meu lugar e eu possa fazer a empresa crescer mais. Porque se ficar limitado a mim, por mais que eu tenha experiência com algumas coisas, tem vários outros que eu não tenho. E a partir do momento que as pessoas vão crescendo e vão adquirindo e abraçando isso, na realidade a minha empresa não é igual para todas, porque a pessoa vai adquirindo conhecimentos, ela vai assumindo mais força e a gente vai empurrando todo mundo para cima, né? Então também acho que é uma oportunidade. Mas eu quero jogar, antes da gente fazer o intervalo, pessoal, eu queria só jogar um último desafio aqui. O teu nome é? Maildes. A Maildes está trabalhando na empresa dela. Vamos imaginar que todos nós agora somos o gerente dela, o superior dela, o diretor da empresa e tudo mais. Tá? A Maildes chegou pra gente e falou assim, olha, eu e o rapaz do TI e mais outros dois que somos das antigas, não é uma frescura, tá? É uma proposta legítima. Estamos de saco cheio de o tempo todo ouvir esses desgraçados desses funcionários novos, eu nem sei se é a realidade, tá? Eu estou mudando ela para o exemplo. Estamos de saco cheio desses caras virem o tempo todo perguntar pra gente como eles devem fazer o trabalho deles e a gente não consegue fazer o nosso próprio trabalho. Quero que você resolva isso para mim. Tá? Vamos imaginar que a situação aconteceu. Alguém arrisca um plano de solução para esse problema? Imaginem agora vocês estão comandando a empresa, de forma geral. Manda lá. Eu pegaria esse grupo de funcionários novos, tá? Primeiramente, faria uma aplicação de treinamento de como é a rotina dela com os outros mais antigos. Faria, por exemplo, assim, um plano de ação, pegaria ver como que é a rotina da empresa e tal, e montaria não só um plano de rotina, mas um plano de ação em si, para tentar transmitir a eles o máximo possível em tempo hábil para que eles parem de fazer esse tipo de questionamento e toda hora. Então é um treinamento inicial, tipo palestra, assim, e qual que é a segunda coisa? Um plano de ação? Um plano de ação, com o treinamento não só com palestra, mas um treinamento prático também, deles passando para os outros funcionários. Deles trabalhando em conjunto. Em conjunto, tipo, você manejar, você hoje vai para o setor tal, para ensinar aquela área lá, tal, eles vão tentando
Como remanejar isso? Segura que você vai falar todos os potenciais que você enxerga, tá? Beleza. Você ia sugerir? Talvez colocar a pessoa como uma supervisora de atendimento, no caso voltado para a recepção, vamos dizer, não, recepção não, eu digo se for da financeira, recepção. Talvez colocar a supervisão todos os setores. Então, migrar alguém mais experiente para um cargo específico para atender isso. Tá? Vamos coletar, sério. A empresa é colocar uma pessoa só Se não tiver, atualizar e dá para eles lerem. Primeira coisa. O cara sentou, chegou na empresa, dá o manual. Tem manual escrito? Tem, né? Então, seria através do manual. Alguém arrisca uma solução de outro caminho? Eu colocaria assim, nessa conversa com esses funcionários que estão com essa dificuldade, né, estão se sentindo perturbados demais, verificaria aquilo que poderia, como eles acham, né, porque estão ali diretamente ligados, que estão perturbando, o que você gostaria de fazer para resolver isso daí? Botar para essa sugestão deles. Apesar que imposto é sempre mais, entre aspas, assim, mais fácil de ser aceito coletivamente, né? Não, porque o chefe falou, a água parou. Mas eu acho que, assim, buscar dessas pessoas que estão passando por essa dificuldade, a sugestão deles mesmos, porque eles mesmos vão saber. Por exemplo, a questão do cheque, que ela falou que ela e uma outra pessoa tem que assinar. Talvez não tirar essa função, mas tipo, a pessoa faz o cheque e ela só tem uma outra pessoa, que não necessariamente os dois já estão fazendo, mas fazer esse acompanhamento até por questão de segurança da empresa. Porque uma só pode fazer errado, com uma outra, uma conferência e evitar erros e transtornos. Até por isso, talvez, o proprietário da empresa não tenha feito essa atribuição para a pessoa que ele contratou, não por confiança, que acha que ele vai passar a perna, mas sim por entender que os outros já têm um conhecimento muito maior sobre isso. Então, uma sugestão que eu daria seria essa. Aproveitar o know-how, não o know-how na verdade, aproveitar a sugestão de quem está sofrendo o problema para como solucionar. Seria isso? Ninguém tinha puxado. Diga. Eu até concordo com a opinião dele sobre o treinamento, mas acho que o principal para a empresa tem que ser promover um plano em que os nossos depois capacitariam os que entraram, para que eles se comprometessem com as atividades, para que os próximos que entrarem, eles tiverem a responsabilidade de passar as atribuições para eles. Então, peraí, os que entraram agora, isso, eles que entrarem agora iriam fazer um treinamento com os antigos, e os próximos que entrarem, eles já deixariam de ser novos e eles teriam as atribuições de passar para os novos, para que eles assumissem as responsabilidades e não mais ficassem ligados com os antigos. Gente, se tornar uma atribuição de quem entrou, dos novos, né? Vamos dividir entre os mais antigos e os mais novos, com todo respeito. Né? Alguém mais sugere, pessoal, alguma coisa? Eu quero ouvir o feedback dela. Diga. Educar, treinar, ensinar, mostrar como fazer, buscar um resultado, deixar claro, então na lavagem. Da equipe nova que está entrando, educar, Da treinar. nova e juntos, né? Em conjunto, porque aqui tem o conhecimento. Tem que ter uma conscientização, principalmente na parte diretiva. Porque entre eles, de repente, tem uma ideia, vamos fazer, disseminar, tirar essa resposta. E os diretores, será que ele vai aceitar também? Participação da diretoria nessa aprovação. Pelo que ela falou, eu não sei se eu entendi errado, mas essas pessoas já não são novas. Elas já tiveram manual de rotina, elas já tiveram treinamento, e eu acho que é mais acomodação de não ir atrás de tentar fazer sozinho, ficar naquela dependência, porque é mais fácil ir lá e perguntar. Prefere o peixe do que aprender a pescar. Exatamente, então eu acho que deveria. Eu faria dessa forma. Eu faria uma reunião com essas pessoas e deixaria claro que aquela dependência está prejudicando o trabalho da funcionária, porque ela tem outras atribuições, entendeu? E ela não vai ter que parar toda hora o trabalho dela para, tipo, fulano é assim, é sensado. De repente, a pessoa demonstrar um interesse maior de ir atrás sozinha, de ler o manual, se não entender, pesquisar em cima daquilo, tentar ver o sistema. Você acha que é uma questão de atitude? Exatamente, porque às vezes a pessoa se acomoda e lógico que é muito mais fácil você pedir a informação do que você ir atrás de conseguir ela sozinha. Eu
eu acho também que todas as informações são válidas, né? Para um apanhado geral. Mas eu acho assim que quem ensina ele tem que ter uma metodologia para passar esse conhecimento. Porque às vezes ele fala um monte de coisa, faz aquele roteiro e não diz nada, né? Chove e não faz nada. Eu tive uma experiência numa empresa onde eu entrei e fui perguntar para o menino que me passou as informações, eu fazia aquele roteiro, né? Se eu perguntava que horas são, ele me ensinava a construir um relógio para eu saber que horas são, entendeu? Então eu acho que, às vezes, sendo mais direto, até mais simples mesmo, assim, é o caminho mais adequado para passar esse conhecimento. Você acha que a forma de comunicar ou de treinar também poderia impactar? Podemos ouvir o feedback agora? Não, então. Agora, em cima do que você ouviu, um monte de gente, quem está com sede sabe o que é, né? Não tem que guardar no bolso. Mas vou levar para lá tudinho. O que você acha, assim, você que conhece a realidade, o que você acha dessa situação? O que acontece? Assim, ó, o clima lá é muito bom, todo mundo é muito amigo, a gente é um lugar bem receptivo, né? Para quem chega, se sente bem e tal. Então eu acho que tá dos dois lados, a acomodação de quem vem pedir e a gente também quer estar sempre pronto para ajudar. Então o que ela falou é bem isso, acaba se acomodando mesmo. Tem todas as normas escritas, todos os procedimentos como faz, né? Mas o que ela falou ali, eu acho que é bem um ponto, assim, ó, toda vez que entra é que não está tendo muita rotatividade agora, deu uma estabilizada mesmo. Mas quando precisa de treinamento para novas áreas, ou novas pessoas, ou substituto, é sempre nós, os mais antigos, que acaba montando isso, fazendo isso para quem é responsável por área, não para auxiliares, assim, né, que eles mesmos têm. Então, talvez essas pessoas, por exemplo, um gerente novo de contabilidade, um outro novo de finanças, outro novo de suprimento, eles passarem isso para os seus assistentes ou fazerem outro treinamento, não eles sendo substituídos, né? Talvez dar confiança, porque a gente sente um pouquinho, e outro dia a gente estava conversando, que eles não sentem confiança de tomar decisões, determinadas decisões, entendeu? Só assim, para todo mundo dar um exemplo. Criou o SESMIT agora, que antes era, né, tinha estruturado, e tem um engenheiro de segurança responsável pelo SESMIT. Ele já está há 6 meses na empresa. Então, chega funcionário de obra doente todo dia, tem muitos procedimentos que tem que fazer, caixa, uma coisa que tem que emitir. E assim, eu cheguei a um ponto que eu falei, eu não vou mais, eu acho que a gente não deve mais fazer, porque ele precisa tomar as atitudes. Tomar as regras do Aí sabe o que ele fez? Ele pensou tudo, aí ele falou, não, eu não quero te perguntar, eu só vim saber sua opinião. Eu sinto que é muito mais insegurança de fazer, e eu falo, não, acho que você tem que fazer, tá? Então eu deixei, né? Mas eu sei que algumas coisas é realmente por falta de segurança e de atitude mesmo, sabe? De atitude. A menina do financeiro, ela é ótima, só que assim, vem um pessoal de banco para apresentar os produtos, tudo, ela me chama, mas como que é mesmo? Sabe? Você não quer participar? Você não quer ir junto? Entendeu? Então, assim, são coisas muito mais de segurança, eu acho, assim, de querer fazer, ou não sei, dos outros criticarem, sei lá, né? Mas aí a gente. Mas é pelo clima, aí você vai, ajuda. Como o negócio de pessoas é complicado, mas você vê que se resume em boa parte a uma questão de atitude, porque já tem o manual, né? Você tem a sugestão de lei, tá lá. O cara já está há 6 meses trabalhando, mas ele tem aquela. Mas será? Ou é uma reunião mais importante, eu não tenho certeza. E na verdade ele só vai ter certeza quando ele passar por a reunião. E provavelmente você só sabe a resposta porque você teve que passar por uma situação. Mas e aí você aprendeu como é. Ele tem 6 meses de empresa. Isso daí já é uma questão de perfil dele. Não é uma questão de insegurança do trabalho. Porque por um mês você já consegue ter uma certa experiência, né? Agora com 6 meses é questão de atitude. É postura mesmo, é uma coisa assim, esse é dele. caso dele, assim, eu critico muito, porque eu acho assim, ele é... Você ganha mais que eu, né? Não, engenheiro, precisa ser. Essa pessoa tá pegando jeito, vai, chega lá, tem uma dúvida assim pequena, um pouco mesmo, que o cara aprendeu. Aí você tem que pegar aquela dúvida assim do cara, mastigar com ele e falar, tal. Aí vai, às vezes pode acontecer isso, a pessoa tá no caminho, de repente fala assim, mas peraí, você falou que a porta é azul, por que eu vou entrar nessa aqui? É quase um azul. Então, aquela dúvidazinha do cara fazer o primeiro,
mesmo, porque isso já é falta de atividade. Isso é uma personalidade. Errando isso daí, o cara às vezes vai, não, eu vou tentar, ele expôs, acertou, ele vai para muito certo. Acho que não acontece. Essa pessoa aí que está falando, ela não tem gestão em cima dela, ou ela é um gestor? Aí, você pergunta. Essa pessoa aí, você ela é um gestor ou ela é um gestor? Ele é um gestor da área. Eu trocaria ele. Mas assim, é outra coisa que faz, eu vou criticar o trabalho do meu colega, né? Eu só acho assim, ele são atitudes que... Não, aqui pode questionar, a gente não vai também. São atitudes que eu acho que numa posição que está confiada a ele, eu acho que não deveria. Então tem um outro, eu estava até comentando com ela aqui, eu tenho um outro colega que está, você fica aí mesmo, está com 16 anos lá. Mas assim, ele já tem essa dificuldade de passar, entendeu? Eu sou mais falante, eu já moro atrás, né? Ele já tem mais dificuldade de passar. E ele tem isso também, sabe? Essa postura. Mas comigo, esse com o outro do TI, que a gente é mais medido, eles realmente, às vezes você perde uma tarde toda. No caso, esse exemplo desses pais mesmo, ele é o mais gritante, entendeu? Tem mais... Já está com bastante tempo e está com problema. Só que ele não tem perfil para ser gestor. O gestor tem que tomar decisão, né? Como eu te disse, com 1 mês você pode ter segurança e ir buscar. Com 2, você já diminui. Com 3, Deixa eu te perguntar, qual que é a tua área de formação? O que seria a sua sugestão desse ele não tem perfil? Porque assim, eu acho não. Treina. Não, eu acho que é o seguinte, você vai, o treinamento é importante, a motivação também, e a cobrança. Uma pessoa dessa vai trabalhar em cima de cobrança. Vai precisar de mais cobrança. Ela vai precisar de um gestor em cima dela. Então assim, a direção da empresa nesse caso, teria que estar uma postura um pouco melhor. Só que, eu não sei se a diretoria da empresa sabe dessa questão. Isso que acontece. Primeiro caso, da reunião entre os dois ali. É uma situação que está acontecendo, mas a diretoria da empresa, quem manda ali, está sabendo? Se está sabendo, não está tomando uma postura, aí a funcionária que está com dificuldade está cobrando essa decisão, porque não adianta ela brigar com o colega porque ele vai resolver com a família. Mas é assim, é questão de gestão mesmo. Aí é que nós, como gestores, né, que vamos estar ali, observar isso daí. Dar aquele treinamento, ele desenvolve o trabalho dele, sei lá, é engenheiro. O cara faz o trabalho dele muito bem, muito top, só que não sabe fazer a tomada de decisões. Então ele já não vai ser... Ele é um cara mais técnico e não um cara mais... Exatamente. Não, eu digo assim, é complicada a questão em relação a isso aqui. No começo, quando eu e a gente percebeu isso, eu conversei com esses meus colegas e falei, a gente não pode, a gente tem que fazer alguma coisa com que eles se sintam mais, mais confiantes para ir fazendo. Né? Não são novos de empresa, não entraram ontem, né? Então, assim, mas mesmo assim, as consultas vinham, como faz isso, e é muito recorrente, né? E nós, na época em que a gente estava segurando as pontas lá, a gente falou muito, né? Passou por muita situação, muita dificuldade, a gente teve que correr atrás para poder dar conta das coisas, principalmente em relação a funcionários, negócio de acidente de trabalho, no São Civil tem muito disso. E aí, levar isso para a diretoria, no começo, assim, eu comentava algumas coisas, mas fulano, tal, mas é complicado, porque você vai falar assim, não está querendo ajudar, por exemplo, né? Entendeu? Porque as consequências da decisão que ele tomar, se for errado, quem vai pagar a conta é a empresa, entendeu? Então aí, por isso que a gente não se sente assim, não vamos ajudar. Né? Como eu falei no começo, vocês é muito vestem bom, a camisa da empresa. É muita amizade, a gente tem uma relação muito boa, né? Mas aí realmente é um problema que a gente tem que enfrentar, porque a gente não sabe. Você consegue ver o outro lado da questão? Se você continuar alimentando essa dependência dele, ele nunca vai crescer, encarar, ele vai sempre levar o mérito de uma coisa que é você que está ajudando ele a fazer, ele vai estar sempre na sua sombra.
A atitude é da pessoa também, ela tem que ir atrás. Não só você passar ao lado, mas a pessoa tem que acordar e falar, pô, eu não posso mais ficar dependendo, tá na hora. Ou a direção faz alguma coisa, ó, ou você muda a sua atitude perante a isso, ou você pode estar saindo, um exemplo. Dá um pulso para ver se acorda, alguma coisa, começa a sair. É feita a avaliação do desempenho, né? Mas é que o que ela falou é que desenvolve várias tarefas e às vezes já não vem várias tarefas. Mas tem uma parte do trabalho, essa parte de gestão, que às vezes não é aquilo, né? Não é um problema tão evidente. É um detalhe, é uma característica. Pessoal. É um exemplo que você deu uma outra aula. Aquele cara que eu conheci da loja e ele Vira gerente. Então, assim, ele é muito bom vendedor, mas gerente é o cara que Pessoal, deixa eu pedir só uma opinião. Eu tenho uma opinião pessoal, mas eu queria uma opinião um pouco mais profissional. Quem é da área, um pouco mais profissional, não, opinião profissional, cara. De quem é da área de psicologia. De uma solução dessa do gerente não tá. Não, queria ouvir de vocês. O gerente não está funcionando bem entre fuzilo, motivo, se é que dá para motivar, né? Treino. Vocês teriam uma resposta? Legal mais a avaliação do desempenho, já que é feito, mas falar mais da questão da gerência, se der para treinar, mas a momento. Então a gente oferece uma liderança. É um momento psicólogo, sem momento psicólogo. Quem não for, eu não estou. Eu acho que uma visão até psicologia organizacional talvez. Porque se isso acontece, é recorrente, então eu acho que a culpa não é só desses funcionários, mas da cultura organizacional. Então tem que rever como que está funcionando a cultura da organização, qual é o papel que essa cultura organizacional atribui a esses novos funcionários, as pessoas que estão entrando, a confiança que os diretores têm neles também, porque isso deve estar acontecendo alguma coisa. Refletindo